Olá, graça e paz. Mais uma quinta-feira e temos uma mensagem do Senhor, uma palavra de Deus para você, para mim, para a nossa igreja, para aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, para aqueles que ainda estão em dúvida, para aqueles que ainda estão considerando tomar uma decisão ou não por Cristo, seguir ou não a Jesus. Será que esse é o melhor caminho? Para aqueles que ainda estão com alguns questionamentos, com receios sobre Jesus, sobre a vontade de Deus, essa mensagem é para você, assim como é para todos nós, pois a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e se renova sempre no nosso coração e sempre fala ao nosso coração. Deus tem uma palavra para aplicar ao seu coração nesse dia. Vamos orar então para darmos continuidade. Se você puder fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por quem está nos ouvindo nesse momento. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor me deu essa oportunidade de anunciar a Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor possa me encontrar fiel, Deus. Que eu possa ser aprovado por Ti, Deus. E que eu possa comunicar aquilo que a Tua palavra transmite a nós. Não as ideias e ideais meramente humanos, mas a palavra eterna do Senhor. Pois a Tua palavra é verdade, ela é pura, ela é infalível e ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Tua palavra é que nos salva, Senhor. Ó Deus, fale ao nosso coração, que a Tua voz ecoe e retumbe dentro do nosso peito, Senhor. E que possamos expressar essa Sua palavra em nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em nossas palavras. Em nome de Jesus. Abre os olhos dos cegos, Senhor, que possamos lhe ver, Senhor, que possamos lhe enxergar, Senhor, cada vez mais. E aqueles que ainda não te veem, que ainda não te enxergam com os olhos da fé, que o Senhor possa abri-los, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos iniciamos domingo, a exposição de 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Aquela igreja que nós vimos ser fundada em Atos capítulo 17, e que nós percorremos aí toda a carta de 1 Tessalonicenses, e agora vamos para essa segunda correspondência que ele manda, e tem muito a falar no nosso coração, muito daquela jovem igreja, tem muito a nos ensinar, nós temos muito aqui ponderar sobre a nossa vida como igreja, nossa vida com o Senhor, sobre as situações que nós passamos. E hoje eu queria compartilhar para você que está passando alguma situação complicada, alguma dificuldade, algum desafio em sua vida, talvez algo que esteja embaraçado no seu caminho, dúvidas, seja lá o que for. Deus, Ele quer ajudar. Deus tem uma mensagem para você, Deus tem algo a falar a respeito disso. Independente do que você esteja passando, você pode crescer na fé. Você pode conhecer a Deus, experimentar de Deus no meio do aparente caos que está talvez a sua vida, que está esse mundo. No meio da crise, Deus se revela. No meio do deserto, Deus se mostra suficiente. E é isso que nós vamos conversar hoje. É que, apesar das dificuldades, você pode crescer na fé e no amor. Você pode e deve crescer na fé e no amor. Até porque a própria palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o nosso bem eterno, para o nosso bem diante de Deus, para a nossa vida com Deus. Todas as coisas cooperam. Deus age em todas as coisas, até as que a gente não consegue explicar. E à medida que nossa fé e nosso amor, ela cresce, mesmo em meio a dificuldades,
você está passando alguma dificuldade e sua fé cresce, seu amor cresce por Deus, pelas pessoas. E apesar dessa provação, você se mostra fiel ao Senhor, amando ao Senhor supremamente, acima de todas as coisas, amando seus irmãos, amando sua igreja, amando as pessoas que não conhecem a Cristo. Isso acontece, isso vai crescendo cada vez mais em sua vida, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando. Quando isso acontece, isso produz dois efeitos, dois resultados que nós podemos ver no texto que nós vamos ler hoje. Se você tiver com a sua Bíblia aí, seja digital, seja em papel, abre aí 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, lembrando, aqueles irmãos estavam passando por grandes dificuldades, grandes perseguições. Não eram apenas dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos, no seu trabalho, mas eram dificuldades que ameaçavam a sua própria vida. Por isso que vimos em 1 Tessalonicenses o apóstolo Paulo comparar o sofrimento deles com o sofrimento do próprio Cristo, de Jesus, e o sofrimento dos apóstolos e da igreja da Judéia. Porque essa perseguição que incendiou a cristandade, que passou por todos aqueles cristãos daquela época, daquele tempo, daquela localidade ali, essa perseguição que desencadeou, ameaçava a vida deles. Muitos, muito provavelmente, estavam padecendo fisicamente, morrendo. Então, a ameaça de vida deles era real. Estavam com risco de morte por serem cristãos, por defenderem a fé deles, por simplesmente confessarem que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. E essa transformação da vida deles estava ameaçando a sua própria integridade física. Porque as pessoas, seus conterrâneos, estavam lhe ofendendo, sendo hostis a eles, estavam agredindo, estavam com risco de tomarem até as suas propriedades, quem sabe. Então eles estavam passando por essa dificuldade. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, e o primeiro assunto que ele escreve nesse capítulo é sobre a perseguição dessa igreja. E ele diz, olha, sou muito grato a Deus. É justo que eu agradeça, porque a fé de vocês e o amor de vocês cresce. Então esse é um dos efeitos que nós vamos observar, é a gratidão a Deus. Quando crescemos em meio às dificuldades, quando os filhos de Deus demonstram crescimento na fé, crescimento no amor, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que estejam enfrentando, das perseguições, das aflições, das tribulações, eles levam as pessoas a agradecerem a Deus, como o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo via aquela situação daqueles irmãos, via o que os irmãos estavam passando, e via que eles permaneciam fiéis ao Senhor, crescendo na fé e no amor, compartilhando de Jesus para as pessoas, do consolo do Senhor, da esperança da vinda de Jesus. E ele via aquilo, e ele diz, olha, é justo dar graças a vocês, a Deus por vocês, devemos dar graças. Outras versões dizem, olha, nós não podemos deixar de dar graças a Deus pela vida de vocês, por causa da fé que vocês têm que cresce e do amor que aumenta. Então, um dos primeiros efeitos nisso é quando as pessoas lhe observam, veem o seu testemunho de fé, de amor, em meio às dificuldades, isso pode levá-las a agradecer a Deus, como foi o apóstolo Paulo.
como foi o apóstolo Paulo. Quando vemos o agir e o mover de Deus na vida das pessoas, nós somos tomados por um sentimento de gratidão a Deus pela vida delas. De gratidão a Deus pela vida delas. Quando nós vemos o agir e o mover de Deus na vida das pessoas que estão passando por alguma dificuldade, nós vemos o mover de Deus, vemos aquela pessoa inabalável, vemos aquela pessoa firme nas promessas do Senhor. Isso nos dá um sentimento de gratidão a Deus. Nós olhamos e agradecemos a Deus pela vida daquela pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, é impossível não agradecer a Deus pela vida de vocês. É impossível. É impossível. Por causa que o que vocês estão nos mostrando é algo divino. Pois só Deus pode fazer isso. Só Deus pode manter de pé pessoas sofrendo, passando perseguições e ainda assim conservando a boa confissão de fé. Só o Senhor pode fazer isso. E era uma gratidão. O apóstolo Paulo agradecia a Deus pela vida deles, assim como Silvano e Timóteo, Silas e Timóteo, assim como todas as igrejas que ouviam sobre a fé desses irmãos davam glórias a Deus e agradeciam ao Senhor pela vida deles e pelo exemplo que eles estavam sendo. Às vezes eu leio algumas biografias de alguns homens de Deus, de pessoas que dedicaram sua vida a Deus e passaram por diversas situações e ainda assim mantiveram-se fiéis a Deus, deram um bom testemunho da fé. E às vezes eu leio e vejo até pessoas que estão vivas ainda, que passam por algumas situações e conservam sua fé. E eu penso, Deus, muito obrigado pela vida desse irmão. Muito obrigado pela vida dessa pessoa. Muito obrigado por levantar essa pessoa. Muito obrigado por me ensinar através dessa pessoa. Nós temos irmãos próximos de nós que passaram por dificuldades e estão sendo erguidos pelo Senhor. Isso é motivo de darmos graças a Deus. Isso é motivo de agradecermos ao Senhor, pois nós vemos o mover de Deus na vida dessas pessoas. E eu creio que ainda podemos ver mais. Pois nós sabemos que no mundo vamos ter aflições, mas temos o Senhor. Deus está em nós, Deus habita entre nós e Deus nos fortalece. Deus se revela em meio à tempestade. E essa era a gratidão do apóstolo Paulo, essa era a alegria dele. Da mesma forma que a alegria no céu, quando pecadores se arrependem, devemos celebrar também aqui na terra, quando fiéis permanecem em sua fé, passando por diversas tribulações. Devemos celebrar isso, celebrar a fidelidade dos nossos irmãos, celebrar a perseverança uns dos outros. Estamos passando por dificuldades, tempo de pandemia, mas estamos perseverantes no Senhor. E isso é motivo de celebrarmos e de agradecermos a Deus. Eu sou grato a Deus pela sua vida, você que persevera no Senhor, você que permanece fiel ao Senhor. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, nós nos alegramos. E à medida que nossa fé cresce, nosso amor aumenta, nos tornamos um motivo de gratidão a Deus. As pessoas agradecem a Deus por causa da nossa vida. Além de sermos o motivo das pessoas darem graças a Deus, nós também influenciamos as pessoas. Nossas vidas acabam influenciando as delas como resultado disso. Então, outro efeito, outro resultado de quando nossa fé prevalece, apesar das tribulações, nosso amor prevalece, apesar das dificuldades, é a influência que geramos na vida dessa pessoa. Nós já vimos que a igreja dos Tessalonicenses era um modelo para as outras igrejas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vimos que eles eram imitadores do Senhor Jesus. A fé deles ficou conhecida por todos os lugares. Eles eram um modelo, eram um padrão, eles deixaram uma marca na vida de muitos irmãos. Da mesma forma, nós podemos deixar essa impressão, essa marca de influência na vida deles. Uma influência divina, que vem do Senhor, que nos fortalece, é tudo por meio dele, para a glória do Senhor. Então é a influência, a gratidão e a influência. Nós influenciamos as pessoas que passaram
pelas mesmas situações que a gente, quando elas vêm, o modo como nós lidamos com essas dificuldades. Nós influenciamos. Muitas pessoas passam por diversas situações difíceis e situações estas que talvez nós também tenhamos passado e pela nossa vida, e elas, ao verem ou ao lembrarem da forma como nós lidamos, de como o Senhor nos conduziu em meio a essas dificuldades, em meio a esses desafios, em triunfo, né? Quando o Senhor nos conduz, Ele nos conduz em triunfo, porque se estamos com o Senhor, somos vencedores, somos mais que vencedores, independente do que esteja acontecendo. Então, quando as pessoas veem isso, nossa fé brilhando no Senhor, elas também são influenciadas por isso. Elas veem como o Senhor é grande, e se o Senhor nos manteve, também pode mantê-las. Se o Senhor nos conservou, nos preservou a fé e o amor, não só nos preservou, mas desenvolveu isso em nós, também pode fazer nessas pessoas. Isso acaba influenciando elas. Isso acaba influenciando elas. Nós também somos influenciados pelas histórias de pessoas que enfrentaram gigantes e sobreviveram. Você já foi influenciado por alguém que passou por alguma dificuldade na sua vida e demonstrou a sua fé, sua fidelidade ao Senhor, e isso te impactou. A própria palavra de Deus nos diz isso em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, a palavra de Deus diz, olha, com a consolação que recebemos do Senhor, nós consolamos as outras pessoas. Então, bendito o Senhor, Pai das consolações e das misericórdias, pois com a consolação que Ele nos dá, nos momentos que a gente passa de dificuldade, nós também podemos consolar outros. É assim que o Senhor faz. É assim que Ele fez com Cristo. Olha a vida de Cristo e olha como os sofrimentos e o triunfo de Cristo nos consola em nossos próprios sofrimentos. Pois o Senhor se compadece das nossas dores, das nossas tentações, das nossas fraquezas, pois Ele mesmo passou por tudo isso, por todas as nossas dores, fraquezas, necessidades, e experimentou a morte por nós. Então, a vida das outras pessoas nos influencia. A Bíblia, por exemplo, está cheia dessas histórias, cheia de narrativas de pessoas que passaram por dificuldades, por turbulências da vida e que se manteram fiéis. Quando você lê a Bíblia, você está em contato com essas pessoas. O testemunho das Escrituras nos fortalece, meus irmãos. Precisamos ler mais a palavra de Deus. Precisamos estar em mais contato com essas pessoas reais, que viveram com Deus, que passaram por dificuldades, por desertos, por lutas, por batalhas, por guerras, mas que esteve com o Senhor e testemunhou a bondade e a misericórdia do Senhor nessa terra. Ainda enquanto estavam em vida, presenciaram a manifestação da glória do Senhor. A manifestação da glória do Senhor. Eu lembro que tive o privilégio de contar o que Deus fez em minha vida quando eu tive meningite meningocócica a uma jovem que estava com câncer e que iria fazer uma cirurgia. Estava perto de operar. Obviamente, a minha história não foi sobre mim, mas sobre o que Deus fez, que quando eu tive meningite eu tinha 3 anos. Mas eu contei sobre isso, sobre o plano de Deus para a minha vida. E nós fomos lá um dia antes dessa jovem se operar. E eu pude contar, nós louvamos ao Senhor lá, nós oramos com ela. Ela orou, invocou o nome do Senhor, ela clamou por Deus, pela sua vida. E tá. Depois que ela fez a cirurgia, ela foi para a cirurgia e ela nos contou. A cirurgia foi bem sucedida, mas ela nos contou que quando ela foi para a mesa, ela já estava tranquila. Ela não estava com tanto medo quanto antes, porque ela sabia que estava nas mãos do Senhor. E ela agradecia a possibilidade de poder ouvir o meu testemunho, porque isso a fortaleceu nesse momento. Ela se batizou, mas pouco tempo depois, novamente um novo câncer lhe acomete e ela não resiste. Mas isso que aconteceu na vida dela não foi em vão, porque ela está nos braços do Pai. E eu agradeço a Deus por poder ter essa oportunidade. Ela agradeceu muito ao Senhor
por causa da minha vida, e nós agradecemos agora. Eu agradeço a Deus pela vida dela, porque ela influenciou a nossa vida, por causa que a fé dela cresceu em meio a um câncer. O amor dela por Deus cresceu, pelos irmãos cresceu em meio ao câncer. E nós agradecemos a Deus por causa disso. O grupo Expressão Vocal canta uma música que a música se chama Lute até o Final. Diz assim: as pedras do caminho estreito ainda vão ferir, os dias vão marcar teus pés. Lute outra vez. Não esqueça que é Deus quem te dá força para lutar. Lute outra vez, pois vitória não é só ganhar. Vitória é nunca desistir até vencer. Lute até o final, mas pode acreditar que as lutas vão passar. De todo o teu sofrer, nem mais memória. Somente a vitória do Deus que por nós já venceu. Assim eram os Tessalonicenses, e assim podemos ser eu e você. Deus tem muito a fazer pela nossa vida, na nossa vida. Nós podemos glorificar o nome do Senhor através daquilo que Ele fez e fará em nós, se permanecermos fiéis ao Senhor e buscarmos sempre crescer na fé, no conhecimento de Deus, crescermos em amor uns pelos outros, não deixarmos que as circunstâncias e as dificuldades nos façam regredir na fé, regredir no amor e acabarmos ensimesmados conosco e com nossos próprios dilemas e problemas, mas que possamos olhar além do nosso próprio umbigo e olharmos para cada um. Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Fale ao nosso coração e que possamos crescer na fé e no Teu amor, Senhor. Só Tu podes fazer isso, mas nos move, Senhor, nessa direção. Que possamos, Pai, intencionalmente, Pai, vivermos segundo a Tua vontade, falando do Teu amor às pessoas que não Te conhecem, Senhor. E que em meio às nossas dificuldades, as pessoas possam ver a nossa fé em Ti, possamos testemunhar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.